Você viu alguma mala, apreensão da Polícia Federal de recursos de dinheiro nesse governo anterior? Nenhum caso. Mas ouro, não entendi a diferença. Não, aquilo tinha uns vigaristas que não eram do governo, pedindo coisa para prefeito que não foram pagos. O pastor vivia dentro do Ministério da Educação e falava pelo por isso que ele foi afastado, é um erro. Mas, ministro, eu quando é Bolsonaro é erro, quando é Lula não é erro. Volte ao que eu estou falando, não teve nenhuma mala de dinheiro entregue por nenhum empresário. Nenhum empresário acusou de ter entregue dinheiro a nenhum gestor público no nosso governo. Quer dizer, o senhor está comparando com o que houve, por exemplo, no Mensalão, no governo PT, na Operação Lava Jato. O PT, se fosse falar do que aconteceu no governo do PT, aí teria que ser 8 Rosa Viva. Mas isso envolveu o seu partido também. Isso, o seu partido inclusive tá nos inquéritos. Eu não estou aqui para defender nada errado. Eu estou falando que no atual governo do presidente Bolsonaro não teve desvio de recurso público. Senador, por falar nisso, só um minutinho, Mariana. Já que o senhor entrou nessa seara da corrupção, agora o presidente Jair Bolsonaro teve de depor perante a Polícia Federal por ter incorporado ao seu acervo um conjunto de joias oferecidas pelo governo da Arábia Saudita e ter tentado fazer o mesmo com um outro conjunto. A gente não sabe as circunstâncias em que esses presentes tão caros foram dados a um chefe de Estado e de forma tão reiterada, foram pelo menos 3 conjuntos de joias seguidos a uma viagem do presidente até lá e a de vários ministros também. O senhor acha correto um presidente incorporar ao seu acervo pessoal esse tipo de joia que o TCU já disse que não pode? E o que aconteceu ali? Olha, pelo que eu sei, tudo foi devolvido, está tudo sendo esclarecido, eu espero que aconteça. Eu não sou advogado do presidente Bolsonaro. Não, o senhor acabou de dizer que nenhum caso... Eu não sou advogado dele, acho que tem que ser perguntado para os advogados, eu não estou aqui para defender isso aqui. E o que ele disse para o senhor? Eu estou dizendo que eu tenho certeza da honestidade e seriedade do presidente Bolsonaro, que é um homem simples, é um homem de bem. É um homem que eu vou falar aqui, vou dar só exemplo para a população brasileira, que as pessoas sabem disso dele. O presidente Bolsonaro, gente, quando estava para encerrar o mandato, eu muito preocupado onde é que ele ia morar, porque ele não tem nenhuma casa em Brasília. Ele não tem. Não, eu juro por Deus. Eu falei, presidente, o senhor vai morar onde? Ele disse, não, ainda não sei. Aí eu fui oferecer, só para dizer quem é o presidente Bolsonaro, para vocês terem ideia de quem é Jair Messias Bolsonaro. Eu digo, presidente, ó, minha ex-mulher está terminando o mandato dela, ela tem uma casa maravilhosa aqui, muito bem montada. O senhor não quer ir morar nessa casa, não? Eu posso lhe dar isso, é da minha família, o senhor poderá morar gratuitamente. O presidente foi lá mandar ver a casa, que ele disse, não, se for eu alugo. Eu digo, não, presidente, não precisa, mas ele foi lá olhar. Ele chegou lá, mandou ver a casa, não, Cida, essa é uma casa muito suntuosa para mim, eu não quero morar numa casa. E a casa do Flávio Bolsonaro de 6 milhões de reais? Falando do presidente Bolsonaro. Ele podia trocar as casas que ele tem no Rio, ele tem casa, o Flávio financiou a casa dele, está pagando a casa dele, isso é problema do Flávio Bolsonaro. Estou dizendo que é um homem que não cola. O presidente Bolsonaro ele fez tanta questão. Patrimônio as pessoas na no Brasil senador. não vão cair, não vai cair. Não vai, essa narrativa. Não é narrativa. Que o Lula é um santo e o Bolsonaro é um bandido, não vai colar. Isso, mas o que ele fez foi... O presidente Bolsonaro é um homem de bem. É um homem de bem. Mas por que ele fez tanta questão de ficar com as joias, então? Ele tem um enorme patrimônio imóvel. No Rio de Janeiro. Enorme patrimônio? Ele e os filhos têm um enorme patrimônio. Estou falando do presidente Bolsonaro, tem enorme patrimônio de onde? Enorme patrimônio imóvel. No Rio de Janeiro, senador. Pronto, você vai me mandar, por favor, amanhã, essa relação dos bens do presidente Bolsonaro. Eu saiba, ele tem uma casa no Rio. Não, tem vários. É a família, ele. Eu estou falando do presidente Bolsonaro, que sabe, ele não tem nenhum imóvel em Brasília e mora numa casa alugada. Senador, eu queria voltar só a algum tema que eu acho importante. O senhor demonstra um certo incômodo em falar nele, mas diz respeito à democracia. O senhor tomou conhecimento, participou da discussão da minuta do golpe, que foi achada na casa do ex-ministro? Graças a Deus. E se passasse por minha mão, eu seria radicalmente contra qualquer tipo. O presidente Bolsonaro, em algum momento, discutiu com o senhor um ato eu tenho certeza, uma intenção pelo que eu conheço dele, ele não teve participação nenhuma a se fazer essa minuta. O presidente Bolsonaro não tem esse viés. O presidente Bolsonaro ganhou todas as eleições e foram nas urnas. Por que o senhor acha que foi achado isso na casa do ministro da Justiça? Perguntado para ele. E aquele relatório que mostra os lugares onde o presidente Lula foi mais votado, coincidindo com operações da Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno? O Nordeste foi majoritário, decidiu a eleição para o presidente Lula, infelizmente. E grande parte da população que estava esperando pequeno deve estar arrependido. Não vejo, acho que você condenar operações com carros ilegais
Eu não vejo. Daqui a 4 anos, se isso acontecer na região sul ou no centro-oeste... Tem que haver uma operação para combater o ilegal, tem que haver em qualquer lugar. É errado não se fazer isso no país inteiro. Se tinha tido um desastre lá com um ônibus desse aí, clandestino, eu queria ver como é que estava a população. Mas o dia da eleição, a eleição de 2020 do transporte irregular. A eleição de 2020 não teve o mesmo número de operações. Isso já foi provado que foi uma movimentação tem que haver, eu tenho que enaltecer o trabalho da Polícia Rodoviária Federal quando combate qualquer transporte irregular. Em que medida a Casa Civil participa desse tipo de operação quando ela é montada? Porque ela envolve Polícia Rodoviária Federal, envolve Polícia Federal. A Casa Civil não teve nenhuma participação nessa época? A Casa Civil orienta todos os órgãos a fazer a fiscalização que achem correta para prevenir qualquer tipo de ato ilegal. O senhor foi informado dessa operação? Não. Porque ela movimentou muitos recursos e muitos policiais, né? Foi feita com efetivo e recurso da própria Polícia Rodoviária.